Bolsonaro sabe que, sem foro privilegiado, sem imunidade parlamentar, sem poder aparelhar as instituições e tantas outras maneiras que ele usava para escapar da prisão durante os 30 anos, ele pode de fato acabar na cadeia. Por isso, já está com o plano de fuga traçado. E a jogada final pode depender do parlamento italiano? Como assim? Tá, como assim? Que história é essa? O que o parlamento italiano tem a ver com o plano de fuga do Bolsonaro? Tá, vamos recapitular. Bolsonaro fugiu para Orlando no dia 30 de dezembro, e chamar isso de fuga não é exagero, tá? Foi uma fuga mesmo, que é a reportagem da Natuza Neri no G1. Bolsonaro consultou advogados que aconselharam a sair do país antes do dia 1º de janeiro. Risco de eventual prisão foi abordado nas conversas. Nas conversas, ouviu de profissionais do direito que o melhor seria sair do país antes do dia 1º de janeiro, quando deixa o cargo e, portanto, perde o foro privilegiado. As avaliações foram na seguinte linha: sem foro, qualquer juiz de primeira instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro. E mesmo que ficasse poucas horas em uma delegacia, o constrangimento estaria dado. Então foi fuga, gente. Não vem dizer que foi uma viagem, que foi férias, foi fuga. Mas a questão é que Bolsonaro não está seguro lá nos Estados Unidos. Então o plano dele é ir para outro país. Pelo menos é isso que nos contou a coluna do Mazzini na Isto É, uma reportagem de ontem, dia 5 de janeiro. Então, Bolsonaro quer morar na Itália, com cidadania e evitar eventual prisão. Orlando é apenas uma ponte para Roma. O plano é tão latente que PL adiou o aluguel de casa em Brasília para o ex-presidente. O plano de fuga de Bolsonaro está traçado. Nos Estados Unidos, ele consegue se esconder por um tempo e driblar da justiça brasileira, mas corre risco de o FBI e a PF baterem em sua porta e voltar algemado para o Brasil em caso de eventual mandado. Mas, se for para Roma a tempo, com cidadania, ele não volta mais, em razão de o país europeu não ter um tratado de extradição. Então, tá aí o plano de fuga do Bolsonaro: ir para Roma com cidadania italiana, para não ter como ser extraditado. Os primeiros indícios desse plano vieram à tona já em novembro de 2022, né? O Rodrigo Rangel noticiou que os filhos 01 e 03, o Flávio e o Eduardo, foram na embaixada italiana para tirar a cidadania. Poucos dias depois, viu que não era só eles, né? Então, aqui na reportagem do Metrópolis, a gente vê todo o clã Bolsonaro reuniu documentos para pedir passaporte italiano. Se vocês forem ver essa reportagem, vocês vão ver que fala lá que eles contrataram uma empresa em Curitiba, tinha que ser aqui em Curitiba, para juntar os documentos. Mas, quando isso veio à tona, o parlamento italiano ficou sabendo e se espertou. Então, olha só, uma reportagem do Jamil Chad, no dia 25 de novembro do ano passado. Cidadania de filhos de Bolsonaro vira debate no parlamento italiano. Nessa reportagem, o Jamil vai contar para a gente que um deputado chamado Angelo Bonelli escreveu uma carta para o parlamento, um deputado italiano, escreveu uma carta para o parlamento avisando de uma possível fuga. Isso chegou a ser discutido no parlamento. Olha só um trechinho aqui da reportagem. Ao final da leitura, Bonelli replicou pedindo para que o clã Bolsonaro não fosse privilegiado diante do trâmite burocrático em questão de tempo, visto que o processo de cidadania pedido no exterior pode levar até 10 anos. Daí as aspas. Pedi que não fosse dado caminho preferencial a Eduardo e Flávio Bolsonaro e que o governo verificasse cuidadosamente se eles possuem realmente os requisitos para haver a cidadania, considerando as questões críticas que expus na interpelação, como, por exemplo, a possibilidade com os assassinatos de Marielle Franco, disse Bonelli à reportagem do UOL. Na interpelação, o deputado lembrou da proximidade de Bolsonaro com a primeira-ministra Giorgia Meloni e com o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, e reafirmou que o presidente e seu partido foram responsáveis pela devastação da floresta amazônica e pela violação dos direitos humanos. E por isso está em julgamento por crimes contra a humanidade, com o Senado brasileiro iniciando um estado de acusação. Ou seja, esse Angelo Bonelli basicamente avisou o parlamento italiano de quem eram os Bolsonaro e disse para eles: olha, gente, vamos garantir que esses caras não vão ter nenhum tratamento especial na hora de conseguir a cidadania.
E a gente sabe, né, que se não receber nenhum tratamento especial, ele, sem mexer os pauzinhos lá, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo dele conseguir a cidadania e para poder fugir para lá. Então, parece que vai ter alguma resistência lá. E é isso. O que você acha de toda essa história, Thiago? O que você acha de agora o parlamento italiano está envolvido na fuga do Bolsonaro? É absurdo, né? Como falaram aqui no chat, tem muitos fascistas lá no parlamento italiano também. A própria primeira-ministra aí, a Giorgia Meloni, né? Então a gente vê esse atentado, esse absurdo de como que a história fica se repetindo, tá ligado? E como que a gente não pode jamais abaixar a nossa guarda e achar que agora as coisas vão ser perfeitas daqui para frente, que infelizmente não é assim, tá ligado? Então os fascistas vão e voltam. Por isso que eles têm que ser combatidos com toda a força possível. E por isso que é o que eu digo, disse e repito, a palavra de ordem no momento tem que ser sem anistia e punição, não só ao Bolsonaro, mas a vários deles, né? Vários aí que fizeram essas desgraças aí no nosso país nesses últimos 4 anos, mas nos anos anteriores de Temer também, que não pode ser esquecido, né? Acho que a gente esquece muito das coisas absurdas que o Temer fez no governo dele, com a companhia ali, a corja dele, que não pode ser esquecido, né? O teto de gastos vem dessa época, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, né? Que a gente também tem que aí estar pedindo que o Lula revogue essa reforma do ensino médio. Enfim, então a gente não pode passar borracha no passado, sabe? Por isso que eu acho triste o rumo aí que a esquerda brasileira tem seguido aí com essa frente ampla de abraçar os golpistas, abraçar até bolsonaristas supostamente arrependidos. Esse é o caminho do fracasso, da derrota, porque isso fortalece essas pessoas, esses grupos, eles vão continuar se perpetuando. Se a gente quer que essas coisas não aconteçam mais, a gente tem que enterrar elas de vez, sabe? A gente tem que punir eles com toda a força, com toda a rigorosidade, tá ligado? Então, infelizmente, não é isso que está sendo feito. A gente colocar uma mulher ligada com milicianos aí no Ministério do Turismo, colocar um cara do União Brasil no Ministério das Comunicações, colocar o outro lá que apoiou o golpe de 2016, esqueci o ministério dele, mas foi o cara aí que falou esses dias que as manifestações golpistas eram parte da democracia. Então, quando a gente dá espaço para essas pessoas, o fascismo ele continua se perpetuando. A gente tem que punir eles, tá ligado? Eu tô falando isso porque a gente começou citando a Itália, né, e falando como que isso voltou lá, né? E países aqui da América Latina que a gente vê golpes acontecendo, como aconteceu no Peru, Cristina Kirchner aí com ordem de prisão. Então, as coisas elas vão se repetindo se as feridas elas não são tratadas de fato, tá ligado? A gente não pode só colocar band-aids em cima delas. A gente só chegou no ponto que a gente chegou do Brasil aí nesses últimos anos porque a ditadura militar não foi tratada, né? Teve aquela anistia geral, os militares não pagaram pelos crimes deles, e isso pariu um Bolsonaro. Isso permitiu que um deputado homenageasse um torturador na Câmara e não acontecesse nada com ele. Então a gente não pode deixar que isso continue acontecendo, sabe? Essa política de paz e amor, de não querer entrar em conflito, em confronto com ninguém. O conflito e o confronto são necessários, infelizmente, tá ligado? Então, se a gente não partir para cima dessas pessoas, eles vão partir para cima da gente. A gente não pode esperar que, se eu não fizer nada e ficar aqui na minha de boa, eles não vão atacar a gente. Eles vão atacar, eles são cruéis, sabe? A gente não tem que ser cruel, mas a gente tem que ir para cima sim, porque é a justiça sendo feita para impedir que essas coisas continuem acontecendo. Então a gente não pode dar nenhum segundo, nem um pouquinho de paz para o Bolsonaro e nem cogitar de forma alguma essas ideias de que ele saia do país para morar em outro e não sei o que. Ele tem que ser cobrado, tem que vir para cá o quanto antes para pagar aí, né, pelos crimes que ele fez e, como eu disse, assim como outros também, né. E, para além disso, para a gente perceber com toda essa história como que o Bolsonaro é um covarde, né? Como que a extrema-direita é covarde pra caralho, né? Então, eles têm todo esse ar de, uau, eu sou machão, eu sou imbrochável, eu sou não sei o quê, mas na hora do vamos ver, os caras sempre fogem, tá ligado? Sempre foi assim. E eu falei muito isso aí ao longo dos últimos 4 anos, porque eu via que a esquerda tava com muito medo, assim, tipo, que o Bolsonaro vai dar um golpe, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falava, gente, beleza, tem o risco, a gente tem que se atentar a isso, mas a gente não pode ficar com esse medo todo, porque a esquerda ela demonstra muito medo, tipo, nossa, que medo que ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. No fundo, são eles que são os maiores covardes de todos, tá ligado? A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que falar isso para as pessoas. Eles são covardes, eles não sustentam as coisas que eles falam, tá ligado? Eu tenho peito para bater aqui e falar em tudo que eu defendo, é isso mesmo.
Não tenho vergonha, não tenho receio, posso sofrer a consequência que for, tá ligado? Inclusive, aproveitar para falar aí que eu perdi a minha conta do Instagram pela segunda vez, e aparentemente dessa vez é definitiva, que até agora não recuperei. Mas é isso, bola para frente, vou continuar falando tudo que eu falo mesmo, e eles não têm coragem, eles são medrosos, eles, a extrema-direita, eles falam que são isso, são aquilo, e na hora do vamos ver, na hora de ser cobrado, eles fogem, eles choram, eles falam que não é isso, que não quis dizer isso, que não sei o quê. Então que fique aí para todo mundo ver como que o Bolsonaro é isso, sempre foi esse covarde, e no final das contas ele não só fugiu com medo, como ele abandonou todo mundo, né? Deixou todos os trouxas lá na porta dos quartéis e foi embora para os Estados Unidos, cagando para quem ficou.